O milagre da Santa Casa de Loreto. É um dos acontecimentos mais extraordinários e debatidos da tradição católica, relacionado à transladação milagrosa da Casa da Virgem Maria, o local onde, segundo a tradição cristã, ela viveu em Nazaré e onde ocorreu a anunciação do anjo Gabriel. Esta casa é uma habitação ou quarto, de aproximadamente 10 metros de comprimento, por 4 metros de largura. A história do milagre. De acordo com a tradição católica, a Santa Casa de Loreto é a mesma casa onde Maria nasceu, cresceu e recebeu o anúncio do anjo Gabriel de ter sido escolhida para ser a mãe do Messias anunciado pelos profetas, onde aconteceu o fato mais sublime da história, a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Após a queda do Reino Latino de Jerusalém, os cristãos haviam perdido a Terra Santa. E no ano 1291, o mundo cristão teve a notícia que a igreja que a imperatriz Santa Helena havia construído no começo do século IV, abrigando a Santa Casa de Nazaré, acabava de ser derrubada pelos maometanos. Mas outra notícia se espalhava por todo o mundo cristão. A Santa Casa de Nazaré havia sido milagrosamente salva, e na segunda vigília da noite de 10 de maio de 1291, a Santa Casa de Nazaré apareceu repentinamente na Dalmácia, antiga Iugoslávia e atual Croácia, às margens do Adriático, entre Terçates e Fiume, num lugar conhecido pelos habitantes da região com o nome de Rauniza. De manhã, a surpresa dos habitantes e peregrinos, cada vez em maior número, era indescritível. De onde e como apareceu repentinamente lá aquela casa? Toda de pedras vermelhas e quadradas, que não havia na região. Casa de forma oriental, claramente antiga. Como é que se mantinha em pé, pousada na terra nua, sem quaisquer fundações? O bispo Alexandre de Modruzia, que todos sabiam que estava muito doente, prestes a morrer, chega no dia seguinte curado, sadio e forte. Abre caminho entre a multidão e proclama que a sua cura milagrosa foi a confirmação por ele pedida a Nossa Senhora de que realmente esta é a Santa Casa de Nazaré. O governador da região, Nicolau Frangipane, nomeou uma comissão de 4 homens escolhidos e muito respeitados, além do próprio bispo Alexandre, para irem a Nazaré da Galileia, em Palestina, e pesquisar os fatos. Verificaram que já não existia mais em Nazaré a casa que desde a época dos apóstolos era tida por todos como a casa da Sagrada Família. Mas as fundações estavam lá. Nenhuma diferença havia no tipo de construção entre as fundações que continuavam em Nazaré e as paredes da casa que aparecera em Rauniza. As dimensões eram perfeitamente iguais. Tudo confirmado por escrito e sob juramento. 3 anos e meio depois, a Santa Casa desapareceu. Em Rauniza, o governador construiu uma capela, onde se lia: "Aqui é o lugar onde já esteve a Santíssima Casa da Bem-aventurada Virgem." No caminho da estrada gravou-se: "A Santa Casa da Bem-aventurada Virgem veio a Terçates no dia 10 de maio de 1291 e retirou-se no dia 10 de dezembro de 1294. Mas novamente a Santa Casa apareceu de novo e repentinamente numa cidadezinha chamada Recanati, da província de Ancona, na Itália. Segundo registros históricos, no dia 10 de dezembro de 1294, quando à meia-noite tudo estava mergulhado no silêncio, uma luz intensa surgiu do céu. Muitos viram uma edificação cercada de luz voando através da noite. Os camponeses e pastores ficaram surpresos diante de tão grande maravilha. A Santa Casa foi depositada no meio de um bosque, um lugar enorme, onde as árvores se inclinaram. Ainda hoje inclinadas no meio de uma floresta de loureiros, daí o nome de Loreto, como agora se chama o lugar. A notícia se espalhou, e dos lugares mais afastados e das províncias vizinhas, todos iam ao Bosque dos Loureiros e inúmeros milagres começaram a ocorrer no local. Os habitantes reuniram-se e decidiu-se então que 16 homens, todos ilustres e conceituados, fossem a Terçates para examinar as medidas da Santa Casa, bem como a Nazaré, onde foi construída primitivamente. Foram, viram, examinaram, voltaram e declararam que as medidas eram idênticas.
O muro protetor. Os cidadãos de Recanate ficaram preocupados com a fragilidade das paredes da Santa Casa, pois não tinha fundações, e os tijolos estavam diretamente sobre a terra nua. Assim, decidiram construir ao redor da casa um muro protetor de tijolos com fundação. Mas outro milagre aconteceu, que veio a confirmar a realidade do milagre da trasladação da Santa Casa de Loreto. Transcrevo do historiador Padre Riera. Quando terminaram as obras, as paredes da Santa Casa e as paredes protetoras estavam totalmente unidas, encostadas uma na outra. Mas dias depois, encontraram as paredes protetoras afastadas 40 centímetros das paredes da Santa Casa. Muitos anos mais tarde, o Papa Clemente VII, 1342 a 1394, mandou que o arquiteto Rainero Nerucci demolisse aquele muro protetor de tijolos, já em grande parte rachado e destruído pelo tempo. No século XIV, os habitantes de Recanate elevaram em Loreto um esplêndido santuário, substituído na segunda metade do século XV por uma basílica mandada construir pelo Papa Paulo II. Dentro da Santa Casa há uma imagem antiquíssima, que, de acordo com a análise dos especialistas, é do século I. A imagem representa Nossa Senhora com Jesus menino nos braços e está talhada em cedro do Líbano. Pesquisas arqueológicas e arquitetônicas realizadas entre os séculos XIX e XX confirmam características únicas da Santa Casa. As pedras são de um calcário tipicamente palestino, usado em construções antigas de Nazaré. O modo de construção, sem argamassa e com encaixe de pedras, é o mesmo das casas galileias do século I. A casa não tem fundações, o que seria impossível numa construção feita no local. O estilo arquitetônico e os carvões encontrados sob as paredes coincidem com os da antiga Nazaré. Essas evidências invalidam a hipótese de que a casa tenha sido construída em Loreto por meios humanos, reforçando a tese da transladação sobrenatural. A Igreja Católica, após investigações, reconheceu oficialmente o milagre. Papas como Júlio II, Bento XIV, Pio IX, Leão XIII e João Paulo II, entre outros, confirmaram a autenticidade do prodígio e promoveram o culto à Santa Casa. O Papa Bento XIV foi a maior autoridade de todos os tempos em distinguir um fenômeno natural de um milagre autêntico, um milagre de ciência infusa. O Santuário de Loreto tornou-se um dos maiores centros de peregrinação do mundo, visitado por milhões de fiéis que testemunham curas e conversões espirituais. Há um grande número de outros milagres que assinam o grande milagre da trasladação da Santa Casa de Loreto. Os teólogos católicos defendem que o milagre de Loreto demonstra a assinatura de Deus para o milagre da encarnação, a relação direta entre fé e fatos históricos documentados. O milagre da Casa de Loreto é defendido não apenas pela tradição e pela fé, mas também por dados arqueológicos concretos, testemunhos históricos e reconhecimento papal. Ele continua sendo um símbolo poderoso da proteção divina sobre os mistérios da encarnação e da permanência da fé cristã ao longo dos séculos.